Já no final do expediente, daquela data, o delegado de plantão deu o primeiro atendimento. Uma mãe que tinha mais 3 filhos, uma moça jovem, ela deixou a criança, um filho de 4 anos, para o padrinho da criança, cuidar, para que ela pudesse trabalhar, para ajudar no sustento das outras. E esse padrinho ficou com a criança uns 2 meses. Ele, depois desse período, disse para a mãe que numa quinta-feira chuvosa, por volta das 22, 23 horas, o pai biológico teria comparecido na casa dele e pedido que ele entregasse a criança. Quando chegou no local, descobriu que ele tinha mudado para o município de Francisco de Morato. Aí ela arruma alguém e vai até Francisco de Morato. Quando ela chegou lá, falou com a mãe do pai biológico, falou, não, meu filho não saiu daqui. Ele esteve aqui todo o tempo. E a mãe estranhou demais esse fato. Por quê? Porque o pai biológico não tinha qualquer contato com a criança, já fazia quase 3 anos e meio. Ele teve contato com a criança até o 3º, 4º mês. E depois não cuidou, não queria saber, não tinha mais qualquer relação com a criança. Então começou assim. Como é que essa criança desapareceu e em que circunstâncias ela desapareceu. Então tomou conhecimento que a própria mãe havia deixado a criança na casa desse padrinho, porque é o José Amaro, para ali permanecer durante um período indeterminado, né? E como ele disse que deixou essa criança com o pai, a polícia efetivamente chegou até o pai da criança, que negou absolutamente que essa criança tenha sido deixada com ele. Então ficou uma situação absurda. Um falava que entregou a criança para o outro e o outro negava categoricamente que tivesse recebido. Eu fiz uma cariação. A cariação, coloquei cara a cara, frente a frente, Carlos Rogério, que é o pai biológico, e José Amaro. Por incrível que possa parecer, os dois foram firmes naquelas afirmativas. Na cariação eu falei para os dois, escuta, são 5 horas da manhã, você está falando que entregou a criança para ele e ele está negando na sua cara. Ele está te chamando de mentiroso. Você concorda em continuar aqui na delegacia até a hora que for necessário para desmascarar esse mentiroso? O José Amaro falou, sim, concordo. Então ele vai permanecer espontaneamente. Falei o mesmo para o outro, para o Carlos Rogério. Você concorda em vamos permanecer na delegacia até a hora que for necessário para desmascarar esse mentiroso, que agora é o José Amaro? Concordo. Então, na presença de testemunha, os dois se prontificaram permanecer na delegacia o quanto fosse necessário. Por quê? E consignei isso num termo e todos assinaram. Este vai indicar, então, as testemunhas que tem de que ele está falando a verdade. E eu vou atrás. Este outro também vai indicar todas as testemunhas que tem do álibi dele e vamos atrás. E assim fizemos. O dia amanheceu. E já fomos, designei equipe já para ir checar o álibi de um e para checar o álibi do outro. Então, equipes foram para Francisco Morato, outras foram à casa do José Amaro, ver testemunha, ver se tem filmagem, para tentar, naquela sequência investigativa, resolver o caso. Mas não foi fácil. Não foi fácil por quê? Porque o Carlos Rogério, que é o pai biológico, trouxe testemunhas, trouxe a mãe, trouxe a família, trouxe o empregador dele, trouxe todas as provas de que ele estava em Francisco Morato, do trabalho de Guarulhos. Ele foi para Francisco Morato naquela noite e não saiu de lá. Que é a noite do dia 15, que é o dia que ele disse, o outro disse que teria entregue a criança. Ele trazendo os comprovantes, cartão de ponto. Então ficou provado que ele não estivera em Perus, que é uma cidade, é outra cidade, né? Ele não veio para Perus naquela noite. Então, ele não podia ter recebido a criança.
Do lado do José Amaro, ele não tinha uma testemunha de que tivesse visto, ouvido, de que ele tinha entregado a criança para o outro. As filmagens, não tinha filmagem. A única filmagem que tinha não mostrava nenhuma movimentação na casa dele. Foi localizada uma testemunha perto de um ponto de ônibus que ficou lá naquele horário que ele dizia que teria entregue. A testemunha falou que não teve nenhuma movimentação. Não tem nenhuma evidência, nenhuma prova do álibi deste. Então, naquele primeiro momento, já ficou caracterizado que este José Amaro estaria mentindo. Ele não entregou a criança para o outro. E o caso é gravíssimo. Ele, novamente interrogado, ele não dava o paradeiro da criança. Concluí eu, vou pedir a prisão do José Amaro. Já enviei para o juiz de plantão e foi decretada a prisão, então, do José Amaro. Ele, novamente interrogado, confirmava, mantinha aquela versão. Ele bateu nessa versão o tempo todo. E o que eu fiz, então? Fomos prosseguir nas investigações. A casa dele é uma região periférica, como eu falei, só que aqui, por exemplo, asfalto. Nos fundos da casa dele e das casas vizinhas, é uma área quase que rural. Então tem riacho, tem descampado, tem gado. Aí nós começamos a pedir o apoio do pessoal especializado da Polícia Militar. A Guarda Civil Metropolitana também tem o canil, foi nas buscas naquele descampado. Foi equipes do COI, que é o Comando de Operações Especiais da Polícia Militar, também foi acionada para dar uma varredura naquela região e no entorno, para ver se encontrava alguma evidência, algum indício do paradeiro da criança. Porque já comecei a trabalhar com a possibilidade da criança estar morta. Bom, pedi perícia na casa do José Amaro para ver se tinha vestígio de sangue, vestígio que fosse de alguma coisa, alguma maldade que teria sido feita com a criança. Fomos na casa do José Amaro, a gente entra atrás de vestígio, procura tudo que é possível, não acha nada que pudesse levar a criança, mas não conseguimos êxito nessa empreitada. Ele passou a dizer que não havia mais entregue essa criança naquela noite para o pai biológico, e sim para uma pessoa chamada José Alencar, que seria um pai de santo. É um orientador espiritual daquele grupo de pessoas ali. Nós vamos até o terreiro, chega lá. Ele franqueou a entrada também e a gente procuramos. Também não houve vestígio algum que levasse a criança. Então ficou fragilizada a versão, porque ora ele dizia que houvera entregue essa criança para o seu pai biológico. Quando isso ficou provado que não aconteceu, ele mudou a versão, que também não aconteceu. Procuramos câmeras pelo local, teve até uma pessoa que forneceu. Tinha uma testemunha também que confirma que ficou todo aquele tempo, ninguém foi até lá para pegar a criança, em nenhum momento. Entramos em contato com IML, nosocômios, e não conseguimos localizar essa criança. Foram feitas diversas outras diligências. Nós, por exemplo, apreendemos os telefones celulares de todas as partes envolvidas. Nós representamos ao juiz pela quebra do sigilo daqueles telefones. Pelas torres de transmissão, o pai biológico não veio a Perus naquela noite que o outro dizia que ele teria recebido a criança. Então é mais uma evidência de que a criança não foi para ele. Com referência à entrega específica, que ele afirma que foi no dia 15 de outubro de 2013. Ele primeiro falou para a mãe que tinha entregue a criança por volta de 20, 30, 21 horas. Depois ele, na delegacia, falou, não foi 20 e 30, foi 23 horas que eu entreguei. 23 horas. Então ele mesmo se contradisse desde o primeiro momento. E ele falava, e todos falaram, que chovia muito naquele dia. Aí perguntei, mas o Carlos Rogério foi lá de carro?
Ou ele levou a criança, saiu andando no meio da chuva. Não, ele estava com o carro, disse o José Amaro. Que carro que ele estava? Não sei a marca, não vi. Mas que cor que era o carro? Estava escuro, não sei. Bom, ele estava acompanhado com mais alguém? Perguntei, né, para o José Amaro. Ah, vi de longe, não deu para ver direito. Então a versão dele é totalmente, desde o começo, hein? É sem sentido. É um negócio impossível de aceitar. Chegou-se à conclusão que o pai realmente não tinha absolutamente nada a ver com isso, que não tinha permanecido com a criança, não estava. Então a investigação levou até isso, foi excluído. Então a responsabilidade estava sobre o José Amaro, para entender exatamente o que é que havia acontecido. O José Amaro mantinha um relacionamento com outro homem de nome Lucas. E eles, apesar de não conviverem na mesma casa, o Lucas, ele dormia muitas noites naquela casa, pernoitava, tinha um convívio muito próximo com o José Amaro e, consequentemente, com essa criança a partir do momento em que ela foi entregue pela mãe para o José Amaro. Ele começou a abrir um pouco mais o que ele sabia a respeito do caso. Disse o Lucas que nessa noite ele vai trabalhar e o Lucas vai e pergunta: Luiz Guilherme, você tá bem? A criança responde, né? Tô bem, tá com febre, tinha acabado de vomitar. E o Lucas vai trabalhar, vai pro restaurante onde ele trabalha à noite. A criança ficou com o José Amaro. Confirma que José Amaro teria matado a criança. Ele fala, o José Amaro me confidenciou que quando eu fui naquele dia embora trabalhar, e a criança ficou ali, o Luiz Guilherme ficou no colchão na cozinha, naquele dia, horas depois, a criança morreu. E aí nós tínhamos a seguinte situação. Essa criança estava com o José Amaro até 22 horas daquela noite, 4 anos de idade, em febre. Uma febre alta, segundo o depoimento de Lucas. E ele não se preocupou porque sabia que José Amaro era enfermeiro e poderia eventualmente dar o encaminhamento que aquela situação exigia. Mas às 23 horas, ou seja, uma hora e alguns poucos minutos a mais do que a saída de Lucas daquela casa, o José Amaro procurou a mãe, a Juliane, dizendo que havia entregue para o pai. Então ele cuidou de matar essa criança das 22 horas até as 23 horas e 30 minutos daquele dia 15 de outubro de 2013. Então, através do Lucas, a polícia tomou conhecimento ao que era submetida essa criança. Então, José Amaro costumava passar uma série de tarefas ao Luiz Guilherme, né, tarefas domésticas. E, evidentemente, que uma criança de 4 anos não vai realizar essas tarefas a contento, da maneira que o José Amaro desejava. Então, o Luiz Guilherme era submetido a punições, mais do que punição, a torturas. Ele trabalhava à noite, chegava de manhã, 7h30, que ele trabalhava como socorrista no SAMU. Já ia na cama do garoto, Luiz Guilherme, e perguntava, você já cumpriu suas obrigações? O garoto está acordando, despertando, já cumpri, não cumpri. Ele, José Amaro, ia até o quintal, via que o garoto não tinha recolhido as fezes do cachorro, não tinha limpado o quintal. Ele já pegava um fio de eletricidade dobrado em 4, segundo o Lucas, e começava a bater, a agredir o Luiz Guilherme.
o garotinho. E batia nas costas, batia várias vezes. Aí ele mandava limpar. Além de não podia chorar. Se chorasse, apanharia mais. Então ele apanhava e apanhava quieto, sem chorar. Infelizmente, era uma criança vulnerável, não conseguiu se opor a essa agressividade, não conseguiu de forma alguma evitar essa violência que contra ela se praticou durante esses 2, quase 3 meses que ela conviveu com aquele casal. Foi vítima de violência atroz. Ela era colocada de frente para a parede por várias horas. Ela era obrigada a comer pimenta da espécie dedo de moça. Ela sofria violências físicas por conta da manifestação desse perfil, dessa violência, desse caráter agressivo e opressor de José Amaro. É evidente que um adulto submeter uma criança a esse tipo de situação, né, de abuso, já diz muito a respeito da personalidade dela. É claro que ela faz isso com o mais fraco. Quem é o mais fraco? É a criança, que é totalmente vulnerável e estava à mercê dele. Então virou objeto de tortura. Então o problema não é as tarefas que ele não cumpria. Sempre haveria um motivo para que ele torturasse essa criança. O interesse era torturar a criança. É isso, que ele jogava toda a agressividade dele, toda a frustração dele em cima da criança. Então, qual fosse o motivo, se não fosse as tarefas, seria outro. Tá? O José Amaro sempre buscaria outro motivo para submeter essa criança à tortura. É uma personalidade extremamente cruel. A gente perguntava pro Lucas, mas Lucas, você tá vendo toda essa agressividade, essa verdadeira sessão de tortura, e você não fez nada? Durante todos esses dias, esses meses, né? Você não fez nada. O Lucas, em determinado momento, ele fala assim, uma primeira vez, eu tentei ajudar a criança, interceder. Mas o José Amaro, diz o Lucas, ele olhou para mim com uma cara de louco e falou para mim, você nunca mais interfira na educação do Luiz Guilherme. Ele, Lucas, disse que ficou apavorado. Ele falou, não me meto mais. Muito provavelmente, Lucas ficou com medo de José Amaro, da reação de José Amaro ao retirar essa criança. Mas nós não sabemos totalmente qual tipo de relacionamento efetivo que existia entre os dois. Se eles eram parceiros nisso. Não se sabe. Se até ele foi parceiro também nas torturas. Tá? Ou então ele tenha percebido isso quando já não havia mais retorno. Talvez essa criança já estivesse muito espancada, muito ferida, tá? Mas muito provavelmente foi por medo que ele não denunciou, não tirou essa criança e devolveu para a mãe. No último dia, segundo Lucas, o Amaro novamente fez aquele tipo de conduta, checou se a criança tinha feito a obrigação, entre aspas, não tinha feito, apanhou de novo, colocou de castigo e ele fez uma pergunta para a criança respondeu errado, ele não gostou da resposta. Ele ficou transtornado, você nunca mente para mim, você nunca minta para mim. Ele obrigou a criança a comer 3 pimentas, dedo de moça, aquela pimenta malagueta maiorzinha.
Era uma noite chuvosa, foi bem caracterizado pela investigação. E esse detalhe é importante porque a chuva pode fazer com que os sinais que possam indicar onde o corpo foi oculto não venham a ser captados pelos cães farejadores. E isso tudo durante o período de 1h e 15 daquela noite do dia 15 de outubro de 2013. Aí José Amaro fala pro Lucas, confidencia, que ele ficou apavorado, pegou a criança, pôs no carro e largou numa tal de curva do S. É um local periférico também, um local bem ermo e inóspito, bem difícil. Amplo. As equipes do COI novamente foram chamadas, foi acionado também a Polícia Militar, o Canil, e foi feita uma varredura nesse local. Infelizmente, o cadáver não foi localizado. Mesmo chovendo, nós fizemos todas as buscas possíveis. No local dos fatos, que é a casa do Zé Amaro, onde tem esse... é um brejo mesmo, passa um córrego no fundo e um mato. Né? Em várias pessoas, tivemos lá em dezenas de pessoas, cortamos, esquadrilhamos tudo e não conseguimos achar o corpo. Nem nesse mato, nem dentro do poço que ele tinha no fundo da casa dele. O fato é que a criança até hoje não foi encontrada. No final do inquérito, eu chamo agora o Amaro e chamo o Lucas. O Lucas manteve-se firme. O que ele tinha falado, que vinha acontecendo, ele foi e falou na frente do Amaro. O Amaro não, ele já não foi firme. Ele não falou a verdade, mas ele não foi firme. Ele até confirmou que tinha obrigado a criança a comer pimenta. Ele confirmou na mente dele, na versão dele, de que ele era muito rigoroso na educação do menino. Várias técnicas de interrogatório e o José Amaro sempre com essa versão contra os fatos. A versão dele ficou isolada, sem nenhum sentido lógico. Mas ele foi batendo nessa tecla. Talvez pensando ele que se não encontrar o cadáver, eu não vou ser responsabilizado pela morte. E ele priva, né, com isso, a mãe de fazer as últimas homenagens para aquele menino que, infelizmente, foi morto por José Amaro. Esse comportamento dele é um comportamento bárbaro, comportamento de uma verdadeira besta humana, viu? O senso comum diz que sem corpo, sem crime. Né? Tem-se essa ideia de que se não apareceu o corpo, então não aconteceu um crime. Mas não é assim. Com o avanço da tecnologia pericial, com o avanço das investigações, de técnicas de investigação, pode-se chegar a um resultado desse sem que apareça o corpo. O que a gente sabe é que José Amaro foi muito eficiente para ocultar esse cadáver. Tá? Mas todas as evidências apontam para isso. Foi feita a perícia, então a história que Lucas aponta das torturas foi constatada no local, a presença de vômito, a presença das pimentas, no local onde ele disse que a criança permanecia. Então, tem credibilidade a versão do Lucas. Por mais paradoxal que possa ser, José Amaro não tinha nenhuma anotação criminal em seu prontuário. Ele nunca tinha sido processado criminalmente. Ele, ao contrário, ele era uma pessoa que ele trabalhava como socorrista, como enfermeiro no SAMU. Então, era uma pessoa que nunca havia indicado essa personalidade nunca havia aflorado. Ela nunca tinha sido apresentada para as pessoas com as quais ele convivia. Infelizmente, quando veio à luz essa personalidade dele, ela veio à luz aí perante uma criança de 4 anos, vulnerável, indefesa. A perversidade desse caso aqui, desse crime, está na própria psicopatia do autor. É extremamente difícil você lidar com um psicopata.
Porque todas as emoções, os psicopatas são superficiais e ele só se aproxima de outra pessoa para usá-la, seja da forma que for mais interessante para ele. Então, conviver com um psicopata já é difícil. Agora, você ser vítima de um psicopata é pior ainda. E ele sempre cria uma máscara social muito efetiva, né? A ponto dessa mãe se sentir segura em deixar a criança com o padrinho. Era o padrinho, era um enfermeiro. Então, toda essa figura do socorrista, daquele que salva vidas, era a máscara social, é a máscara social que ele criou para ele. Tá? Agora, com a criança, ele mostrava realmente quem ele é. Então, a ponto dessa mãe sentir confiança em deixar uma criança nas mãos de um psicopata. Então, o fato do José Amaro não ter confessado diante de tantas evidências também demonstra, né, esse perfil da personalidade dele, né, esse perfil sociopata. Ele não vai, muito provavelmente ele não vai confessar. Esse crime não vai... se ele confessar, ele vai ter que mostrar onde essa criança, o corpo dessa criança se encontra. Ele não vai fazer isso, tá? Porque ele não vai aceitar e sair dessa área de conforto que ele acha que ele está, acima de tudo. Ele não vai alterar a versão que ele criou para esse caso. Isso também demonstra a característica, essa frieza da personalidade dele. Ele não tem consideração pelos sentimentos dos outros. E as relações que ele tem são extremamente superficiais. Então, a relação que ele tem com essa mãe, né, que seriam até de compadres, é extremamente superficial. Não é profunda, não tem envolvimento nenhum. A relação que ele tem com esse outro, um parceiro, que seria o parceiro dele, que é o Lucas, também é superficial, a ponto dele não revelar para o parceiro que ele é soro positivo. Nos autos ficou provado que ele era soro positivo para AIDS. Apesar de soro positivo, ele continuava trabalhando e omitiu, ele não comunicou esse fato para a chefia dele no SAMU. Então ele continuou prestando serviço de socorrista e correndo até o risco de contaminar vítimas, né? O Lucas também foi surpreendido. O Lucas também não sabia que José Amaro era portador do vírus da AIDS. O Lucas ficou indignado. Poxa, o José Amaro, além de ter relações com ele, Lucas, tinha também com outros garotos da vila. O próprio Lucas fala, ele pode ter contaminado vários garotos lá da vila, o José Amaro. Talvez por isso, por esse fato gravíssimo de o Lucas ter a possibilidade de ter contraído o vírus da AIDS, aí ele começa a falar. Ele se sentiu usado, claro, né? Ele percebeu que, na realidade, José Amaro não tinha a consideração devida, indica mais ainda essa personalidade autoritária, manipuladora, cruel, narcisista, típica de um psicopata. Então, ele quer estar no controle, ele não quer se mostrar de forma alguma fragilizado, e a falta de consideração que ele tem com os outros, com os próprios pacientes com quem ele está lidando. É uma omissão criminosa. Apavorado, ele via as sessões de tortura, a criança gritava pelo nome dele, Lucas, me ajuda, me ajuda. E o Lucas nada fazia. Ele mesmo, Lucas, relata isso. E ele tinha o dever de evitar aquele resultado. Talvez não se atracando eventualmente, não impedindo fisicamente que aquela sessão de violência acontecesse naqueles dias. Mas ele tinha o dever de procurar uma autoridade pública, de eventualmente ligar para o 190, de procurar a Polícia Civil. Ele não praticou os atos de violência, mas teve contato, sabia que eles aconteciam contra uma criança vulnerável, indefesa, de 4 anos de idade, e nada fez para impedir que isso acontecesse. Lucas não tivesse se omitido nesse dever juridicamente relevante e esperado dele. Esse histórico de violência que ela estava sendo submetida teria sido rompido, teria sido, então, a partir daí,
preso o José Amaro pelos crimes de tortura, mas não estaria essa criança morta hoje. Poderia ter sido rompida essa sequência de violência contra ele. Ficou provado pelas investigações que ele não participou efetivamente, concretamente, da violência, dos episódios de violência. Ele não é responsável por qualquer ato que caracterizasse alguma conduta de tortura efetivamente. Da mesma forma, não participou do homicídio nem tampouco da ocultação de cadáver. Naquela noite, ele esteve em contato com o José Amaro e com a vítima Luiz Guilherme até as 22 horas. Saiu daquela casa e foi para o seu trabalho. Ao contrário, a acusação é de ter se omitido e a sua omissão ser relevante para aquela violência que a vítima sofria. Mas a pena dele está adequada àquilo que ele fez e àquilo que ele colaborou, da forma como ele colaborou, bem como ao grau de punição previsto na lei de tortura, né, para o crime que ele cometeu. Essa dinâmica, ou seja, uma pessoa matando a outra com a intenção de matar, o latim define isso como animus necandi, a vontade livre e consciente de matar. No entanto, na lei de tortura existe um crime que a consequência dele também é a morte da pessoa. Só que a pessoa não tinha a intenção de matar. Ela não agiu com o dolo de matar. O dolo era torturar, era praticar atos de padecimento físico, era de praticar um ato de tortura. Só que o torturador acabou se excedendo, acabou praticando atos de uma forma mais intensa e esses atos acabaram gerando a morte da pessoa. Isso não é homicídio, isso é esse crime previsto na lei de tortura, que é o crime de tortura com o resultado a morte da vítima torturada. A diferença básica entre os dois, a despeito do resultado prático ser o mesmo, uma pessoa morta, é que no crime de homicídio a intenção do agente era matar. E no crime de tortura com resultado morte era torturar. Mas a tortura foi praticada de uma forma tão intensa que a vítima acabou morrendo. O Lucas narrou, em colaboração, que ouviu uma confissão do próprio José Amaro, do seu namorado, que naquela noite, que em razão da vítima ter vomitado, isso gerou nele uma raiva, um descontrole, e ele a agrediu e ele apertou o pescoço até que ela viesse a morrer. A constrição do pescoço de uma criança de 4 anos, após ter sido ela severamente agredida, espancada, leva à conclusão de que só poderia ser a intenção de matar. Se quisesse ele só torturar, ele poderia ter agido de uma outra forma, menos letal até. A qualificadora do homicídio é uma circunstância que faz, pelos motivos ou pela forma de execução, com que esse homicídio seja mais grave. A asfixia é uma qualificadora, só que ela precisa ser provada, demonstrada de forma material, de forma pericial, e isso não aconteceu nesse caso. Também foi qualificado pelo fato de ter sido praticado contra uma criança que não pôde se defender de forma alguma. Não pôde se defender pela fragilidade a que ela vinha sendo submetida. E também não pôde se defender pela absoluta e contundente diferença de força física. A pessoa que coabita com o agressor e ela é morta, esse homicídio ele é agravado pela coabitação. Ele é confrontado com as demais testemunhas e sua versão minimamente crível não é. Ela não tem um só por cento de credibilidade. E por conta disso, certamente os jurados fizeram a opção por condená-lo, porque ele não consegue contar 2 vezes a mesma versão. Ele não consegue se impor diante de uma prova contundente de que ele matara aquela criança, de que ele matou aquela criança e que ele, mais do que isso, que ele ocultou aquela criança.
A justiça lhe concede habeas corpus e ele vai para a rua. O Ministério Público interpõe todos os recursos possíveis, as medidas processuais possíveis, e consegue fazer com que essa decisão de soltura de José Amaro fosse cassada. O Tribunal de Justiça de São Paulo, então, determina que ele volte à prisão, que ele venha a ser preso novamente. Só que nesse momento, ele já se antecipando e buscando uma impunidade, ele é foragido, e foragido se encontra até hoje. De forma justa, merecida, em razão dos atos que ele efetivamente praticou, dessa covardia que ele efetivamente cometeu e que gerou a ele essa condenação. Que, por sua vez, o Ministério Público não se conformou e ainda assim interpôs recurso para que possa ser elevada a reprimenda, elevada a pena que foi a ele imposta, na visão do Ministério Público, ela, ainda que seja um número elevado de anos, ela é desproporcional à gravidade, desproporcional à personalidade, às circunstâncias desse caso, que geram uma repugnância muito grande. E, portanto, para o Ministério Público, esta pena, ela é aquém daquilo que deveria ser imposto ao acusado José Amaro. E há, então, um recurso interposto pela acusação, pelo Ministério Público, para que essa pena venha a ser elevada. E, a partir daí, elevada, possa vir a ser minimamente proporcional à gravidade e à personalidade do acusado, desse José Amaro, que, infelizmente, ceifou a vida, eliminou a vida de uma forma cruel, de uma forma covarde, de uma criança de 4 anos de idade. E eu tenho a esperança de que essa ordem de prisão, que está pendente de cumprimento, venha a ser efetivamente efetivada. E esse rapaz, esse José Amaro, venha a cumprir a pena que foi justa e merecidamente a ele imposta. E que há de ser elevada em grau de recurso no Tribunal de Justiça. O fato dessa mãe deixar uma criança de 4 anos aos cuidados de uma pessoa praticamente estranha, apesar de ser padrinho da criança, causa estranheza. Tá certo que, em algumas ocasiões, as circunstâncias da vida levam a isso, mas ela deveria ser mais presente. Se ela fosse uma mãe que, pelo menos todos os dias, passasse para ver o filho, ela teria percebido o que estava acontecendo. Mas ela simplesmente deixou com o padrinho e não tomou conhecimento. Sofre a criança, que é extremamente vulnerável, se torna extremamente vulnerável quando aquele que deveria cuidar deixa de fazer isso. O José Amaro era tido pela Juliane até como padrinho do Luiz Guilherme. Então ela permitiu que o Luiz Guilherme fosse passar esse período na casa de quem ela tinha, por quem ela tinha uma amizade. Ela nunca imaginou que pudesse acontecer mas nem o que aconteceu e nem alguma coisa próxima disso. Ela não conhecia a personalidade, ela desconhecia esse perfil agressivo. Enfim, essa criança sofreu demais. E isso realmente gera um certo desconforto para qualquer profissional que tenha contato com o caso. Porque, ainda que a nossa experiência na área criminal nos autorize a criarmos uma certa blindagem em relação a casos parecidos com esse, mas quando nós estamos diante de um caso que envolva criança vulnerável, inocente, isso gera realmente uma certa repugnância. Uma criança que veio ao mundo sem ter feito nada de errado, foi torturado, foi morto, sofreu, e infelizmente a gente sequer sabe aonde o corpo dessa criança se encontra hoje, enterrado, oculto. O poder público não deu à mãe o direito dela enterrar essa criança que sofreu muito nas mãos de uma pessoa agressora, personalidade descomprometida, minimamente descomprometida, com o mais elementar sentimento de piedade que deve nutrir uma relação entre uma pessoa e outra.